um ponto importante. Acontece, né? acontece. Mas você vai dar conta, Paulo. Espero, né? Senão amanhã essa pessoa... Acontece. Então, nosso texto é do Manuel José Gomes, fala sobre uma visão... Tubino. Isso, Tubino. Tubino. Fala sobre uma visão paradigmática das perspectivas do esporte para o início do século XXI. Tentei resumir o máximo do que o autor falou, que encaixa três partes aqui, né? A influência política sobre o esporte, do governo, que hoje tem muito, manifestações do esporte, né? A influência da ciência sobre o esporte, em geral. Tem mais algumas questões depois. Um dos eventos políticos do esporte mais marcantes foi em Berlim, onde o Hitler tentou mostrar toda a superioridade ariana, branca, sobre os demais países participantes. Mas, felizmente, para que isso não pudesse acontecer, um atleta negro, chamado Jesse Owens, do atletismo, foi o primeiro colocado, e onde ele se recusou a descer e dar essa medalha para ele. Então, toda a parte política sempre foi muito forte nessa parte do esporte. Em 52 também, a entrada da União Soviética nas Olimpíadas mostrou toda aquela parte forte da chamada Guerra Fria, onde tinha conflitos junto aos Estados Unidos, a chamada Guerra Fria, a União Soviética, enquanto questão esportiva. Daí teve, entre todas essas partes, teve muitas manifestações políticas de esquerdas, como a manifestações dos Black Powers no México em 68, onde era ditadura dos negros, onde eles saíam de uma parte baixa, Do gueto? não, onde saía uma parte baixa, esquecida, onde o esporte era só praticado pelos brancos, dominado pelos brancos, até por causa da política, e eles se mostravam bem fortes nessa área. Também o massacre dos atletas israelenses em Munique, onde teve toda uma questão política de atentado, tudo sobre isso. E até teve filmes sobre isso também. E alguns boicotes que rolaram em algumas Olimpíadas, né, como a de Montreal, Moscou e Los Angeles. Tudo em função da parte política. Sempre o interesse político do governo envolvido sobre isso. Tá, daí, de todas essas manifestações que teve, a Unesco lançou a Carta Internacional de Educação Física e Esportes, onde ela relacionava 3 tipos de manifestações. Você sabe a data? Você tem data fácil aí? Data? Dentro da carta? É, 78. 8. Então, manifestação esporte e performance. Alguém sabe o que é isso? Esporte e performance? Esporte é de rendimento. Isso, esporte de alto rendimento, onde só é lucrado todo o esporte voltado a uma coisa só. Esporte e participação. Esporte, importante competir. Esporte e participação, onde todos podem competir. Certo. Onde todos podem competir, é um esporte como se fosse uma área de lazer. E esporte e educação? Esporte. Esporte e educação, seria educação física. Então, o que ela relacionou com todos esses tipos de conflito, ela resumiu em 3 partes. Tanto a performance, que seria o profissional, de alto rendimento, a participação, que é a participação de qualquer um, pode pegar uma bola, jogar, correr, jogar uma bola, comunitário. E esporte e educação, que é voltado para o educativo, né, que seria a educação física. Eu destaquei uma frase dele no texto que fala que o movimento é uma das primeiras necessidades e providências do ser humano. Então, tudo que é esporte, ciência, em relação ao ser humano, é os movimentos dele. Todo movimento é a primeira coisa que uma pessoa faz. Tudo para você fazer sempre tem um primeiro passo, seria um movimento, um primeiro ato dessa pessoa. Então, tudo engloba nesse ser humano. Tudo é movimento, tudo é esporte. A influência da ciência no esporte. O esporte não é mais só praticado, só o esporte de competição, mas hoje em dia tem bastante coisa sobre a ciência no esporte. Isso está certo ou está errado? Depende de como ela vai ser usada, né? Então, Se eu desenvolvo a ciência dentro do esporte para melhorar o cara, ou se eu desenvolvo para... Hoje ela tem vários focos aí, seriam o quê? A psicologia esportiva, que é muito importante, você prepara não só o atleta fisicamente, mas mentalmente. Porque sem a mentalidade, sem o... Não fala mentalmente, fala psicologicamente. Psicologicamente ele não é nada, somente o físico. Se ele estava lá psicologicamente, ele não vai conseguir fazer nada. Tem a sociologia, onde envolve toda a parte social do esporte, integrar o ser humano, a sociedade em relação ao esporte.
E a pedagogia do esporte, que seria a prática de toda uma das crianças, sempre você já começar desde pequeno a praticar um esporte, como em Cuba. Hoje em dia não é tanto assim, mas antigamente em Cuba você pegava um atleta, você vai jogar só futebol, então ele era obrigado na educação física lá na escola de Cuba a só fazer isso até ele se desenvolver. Fora isso ele não teria outra chance. Então ele era praticado nisso. Por isso que Cuba é bem em atletismo, a medicina em Cuba esportiva é muito avançada, e sem falar no boxe também, que eles são dos melhores na parte de olímpicos. Na verdade, eles fazem uma avaliação de perfil, e não é só para o esporte, para todas as profissões lá em Cuba, eles não são umas pessoas que escolhem. Isso, ou seja, mas ele não tem uma direção lá, ele se impõe. Então eles fazem tipo um teste de aptidão, sabe? Traçam o seu perfil, aí você fala, você vai ser um bom engenheiro, aí encaminha para Aí engenheiro. molda o cara desse dia, aí molda o cara para aquela Eu não sei em que etapa, em que fase da vida eles fazem essa análise